Olá pessoal, estamos de volta, vamos continuar aqui estudando sobre a administração pública. Agora vamos falar a respeito dos agentes públicos. O artigo 37, inciso 1 da Constituição Federal, fala a respeito do acesso a cargos, empregos e funções públicas. Vem aqui na tela comigo, olha só. Artigo 37, inciso 1, diz que os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei. Eu posso dividir esse dispositivo da Constituição em duas partes diferentes. Primeira parte, acesso a cargos, empregos e funções públicas por brasileiros. Essa é a primeira parte. E a outra parte, acesso a cargos, empregos ou funções públicas por estrangeiros, né? Então são duas partes diferentes no mesmo inciso. E aí eu digo isso porque, em relação aos brasileiros, eu te digo que trata-se aqui de uma norma de eficácia contida. Como assim? É o seguinte, a lei pode impor restrições ao acesso a cargos públicos por brasileiros. Veja, a lei pode colocar restrições. Por exemplo, a lei pode exigir um limite mínimo de idade, um limite máximo de idade. Ou a lei pode exigir exame psicotécnico. A lei, eventualmente, pode exigir alguma experiência profissional. Mas veja só, é sempre a lei que exige. Não pode um ato administrativo, não pode um edital sozinho impor restrições ao acesso a cargos públicos. Não, é a lei que vai impor restrições ao acesso a cargos públicos. Tudo bem? Em relação aos estrangeiros, nós temos aqui uma norma de eficácia limitada. Por quê? Porque os estrangeiros só poderão ocupar cargos públicos se houver uma lei regulamentadora para isso, dizendo em quais casos eles poderão ocupar cargo público. Em nível federal, nós sabemos que estrangeiros, e existe lei falando disso, não é nosso objetivo aprofundar aqui nisso, mas em nível federal existe lei admitindo que estrangeiros sejam professores universitários, ocupando, portanto, cargo público, né? Então vejam, meus amigos, olha só que boa questão para aparecer na sua prova. Será que um estrangeiro pode ocupar um mandato político? Pode? Não pode, porque os estrangeiros, eles são inelegíveis, né? São inelegíveis. Estrangeiros não podem ocupar cargos políticos. Agora, estrangeiro pode ocupar cargo público? Sim, pode, na forma da lei, ou seja, naquelas hipóteses que a lei prevê. Tudo bem? Vamos aqui avançar para conhecer um pouco da jurisprudência do STF a respeito desse tema. Olha aqui, essa súmula vinculante 44, ela não cai em prova não, tá? Ela despenca em prova. Veja aqui, ó. Só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público. Eu preciso, portanto, de uma lei dizendo que para entrar naquele cargo tem que ter sido aprovado no exame psicotécnico. O edital sozinho não pode exigir exame psicotécnico. Não. O edital sozinho não é instrumento suficiente para exigir exame psicotécnico. Se você olha para um edital e ele está pedindo exame psicotécnico, tem que ser uma transcrição no edital do que a lei prevê. Porque o edital sozinho não pode inventar um exame psicotécnico como requisito para ingressar naquele cargo público, né? A lei é que vai exigir o exame psicotécnico. Entendido? Um outro tema aqui, fresco, né, da jurisprudência do STF, diz respeito à tatuagem. Olha só o que decidiu o STF. Editais de concurso público não podem
estabelecer restrição a pessoas com tatuagem, salvo situações excepcionais em razão de conteúdo que viole valores constitucionais, tá? Então vejam, aqui o STF, nesse recurso extraordinário, ele examinou vários pontos importantes. O primeiro ponto que ele examinou foi o seguinte, olha, um edital sozinho não pode impor restrições para acesso a cargo público. Não pode. Eu preciso de as restrições, elas têm que ser impostas por lei. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, mesmo se nós tivéssemos uma lei proibindo tatuagem para ingresso em cargo público, essa lei seria desarrazoada. Afinal de contas, a opção por uma tatuagem está relacionada à liberdade de expressão, à liberdade de manifestação. Então, uma lei que proíba tatuagem para ingressar no cargo público é uma lei desproporcional, desarrazoada. Não é? Agora, tem certas tatuagens que são complicadas, né? Imagine você uma tatuagem que promova a incitação à violência, uma tatuagem que promova a incitação ao racismo, uma tatuagem que faça apologia ao crime. Aí não, né, gente? Aí esse tipo de tatuagem viola valores protegidos pela Constituição. É justamente a ressalva que o STF fez. Então o STF disse, editais de concurso, como regra, não podem estabelecer restrição a pessoas com tatuagem, salvo situações excepcionais em razão de conteúdo que viole valores constitucionais, tá? Que são exemplos que eu passei para vocês. Vamos em frente. Agora vamos falar um pouco mais sobre o Instituto do Concurso Público. O concurso público, que é a maneira pela qual a administração pública seleciona aqueles que ela vai contratar, né? Seleciona os servidores públicos, os agentes públicos. É importante você ter em mente o seguinte, o concurso público, ele se aplica não só para a administração direta, mas também para a administração indireta. Então, para que alguém ingresse em uma empresa pública, né, portanto, um empregado público, para que ingresse em uma sociedade de economia mista, tem que ser por meio de concurso, né? Observe aqui, ó, o inciso 2, ele deixa isso muito claro, quando ele diz assim, a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público, né? Quando ele fala em cargo público, ele está falando da administração direta, mais autarquias e fundações públicas. Quando ele fala de emprego público, aí ele está falando daqueles que trabalham nas empresas públicas e nas sociedades de economia mista, tá? Então depende de aprovação prévia em concurso. Como é que o concurso vai ser? O concurso, ou ele vai ser um concurso de provas, ou então um concurso de provas e títulos. Fica atento quanto a isso. Olha só, o concurso ou ele é de provas, ou ele é de provas e títulos. Não se admite um concurso só de títulos. Eu posso ter um concurso só de provas, mas um concurso só de títulos, não. Ou é de provas, ou é de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei. Ressalvadas as nomeações para cargo em comissão, declarado em lei de livre nomeação e exoneração. Então observe aqui, ó, os cargos em comissão, eles são uma exceção ao princípio do concurso público. Os cargos em comissão, eles são de livre nomeação e exoneração. Então, ele independe a nomeação para um cargo em comissão
independe de aprovação em concurso. Nós dizemos o seguinte, que esses cargos em comissão, eles são cargos demissíveis ad nutum. Se aparecer essa expressão na prova, eles são demissíveis ad nutum. Está se referindo aos cargos em comissão, que são de livre nomeação e exoneração. Veja só, é possível que um servidor ocupante de cargo efetivo seja nomeado para cargo em comissão e acumule, né? É possível. Ele pode ser um servidor ocupante de cargo efetivo e que exerce um cargo em comissão, né? Agora, é possível que a administração pegue alguém de fora que nunca fez concurso na vida e nomeie para um cargo em comissão, né? Não há impedimento nenhum a isso. Qual que é o prazo de validade do concurso? O prazo de validade do concurso, ele será de até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período. É importante marcar aqui para vocês, né, esse até 2 anos. Porque o prazo de validade do concurso ele pode ser inferior a 2 anos. Então, o até é importante, né? O prazo de validade do concurso pode ser de 1 ano só, né? O prazo de validade vai ser, no máximo, 2 anos, prorrogável por mais 2 anos, né? Prorrogável por igual período, uma vez só, né? É dentro desse período que o indivíduo vai ser convocado, né? Vai ser nomeado para tomar posse, tá? E durante esse prazo aqui, ó, tá dizendo o inciso 4, durante o prazo improrrogável. Quando ele fala que prazo improrrogável é previsto no edital, esse prazo improrrogável, ele já considera a prorrogação de uma vez, né? Que é autorizada pela Constituição. Então, durante o prazo improrrogável seria o quê? 2 anos mais 2 anos, né? 2 anos mais 2 anos, aí é improrrogável. Você não pode prorrogar além desses 4, né? Então, observe, durante o prazo improrrogável previsto no edital, aquele aprovado aquele aprovado em concurso público de provas e títulos, será convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir cargo ou emprego na carreira, tá? Então ele tem uma prioridade em relação a outros. Por que a Constituição disse isso? Porque, vejam, é possível, admite-se, que dentro do prazo de validade do concurso seja realizado um novo concurso. Pode acontecer, né? Ainda não venceu o prazo do concurso, pode acontecer um novo. Só que aqueles que foram aprovados no primeiro vão ter prioridade na convocação. Não é mesmo? Vão ter prioridade na convocação. Tá? Vamos em frente. Aqui, meus amigos, eu quero mostrar para vocês um pouco da jurisprudência do STF a respeito de concurso, que é extensa, tá? Não vou abordar toda a jurisprudência de concurso, vocês vão ver isso muito melhor em direito administrativo. Vou trazer algumas aqui para vocês, as mais relevantes. Primeira súmula vinculante 33. Aqui, na verdade, não é 33 não, tá, gente? Desculpa, foi um erro aqui. O correto é súmula vinculante número 43. Né? 33 fala de outra coisa, né? Veja só, a súmula vinculante 43 diz assim: é inconstitucional toda modalidade de provimento que propicia ao servidor investir-se sem prévia aprovação em concurso em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido. Sabe qual que é o grande objetivo dessa súmula vinculante 43? Sabe qual é? Evitar o chamado trem da alegria. Você já ouviu falar do trem da alegria? Evitar o chamado trem da alegria. Vou dar um exemplo aqui para você entender melhor. Imagine que você seja aprovado em um concurso de analista tributário, tá? De uma receita, de uma secretaria de fazenda de algum estado.
Você é aprovado no concurso de analista tributário. Mas aí, o que acontece? Você está lá dentro da carreira, você é analista tributário. Imagine que você tenha uma ascensão para uma outra carreira. Você mude de carreira, você vai para auditor da Receita daquele estado, sem fazer concurso. Você era da carreira de analista, os caras te jogam para a carreira de auditor sem você ter feito concurso. É isso que a súmula vinculante 43 proíbe. Ela visa evitar o chamado trem da alegria, que já aconteceu no passado, e não foi uma, não foi duas, foram várias vezes, tá? O trem da alegria é famoso nos concursos, que não pode acontecer mais. Então vejam, é inconstitucional esse tipo de provimento, né, de cargo. É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicia ao servidor investir-se sem prévia aprovação em concurso, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente ele estava investido, tá? Agora vamos lá, mais uma jurisprudência do STF, aqui ó, esse recurso extraordinário, 598099, ele é muito importante, tá? Muito, muito importante. Ele fala, em essência, o seguinte, olha, aquele que foi aprovado dentro das vagas tem direito subjetivo à nomeação. É isso que ele fala. E ele representou uma novidade muito boa, tá? Representou uma novidade muito boa para aqueles que estão fazendo o concurso. Então, se você foi aprovado dentro das vagas, a administração ela tem que te nomear. Você tem direito subjetivo à nomeação. Então vamos aqui, ó, resumindo esse RE, eu digo o seguinte, depois a gente lê o que está dizendo. Mas o aprovado dentro das vagas, aquele que é aprovado dentro das vagas, ele tem direito subjetivo à nomeação. Direito subjetivo à nomeação, tá? Vamos ler juntos aqui, ó. Dentro do prazo de validade do concurso, a administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação. Pode escolher o momento, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado. E dessa forma um dever imposto ao poder público. Uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. Meus amigos, aí eu pergunto para vocês, tá? Isso aqui está claro no RS 598. Mas eu pergunto, será que não existe alguma exceção a essa regra de que o indivíduo foi aprovado dentro das vagas? Ele tem direito subjetivo à nomeação. Isso aí está claro. A administração pode escolher o momento em que ela vai nomear. Tem o prazo de validade do concurso para fazer isso. Ela pode escolher o momento. Mas eu pergunto para você, será que a administração não tem nenhum caso que ela pode deixar de nomear? Isso aqui pouca gente sabe, tá? E já caiu em prova. Vejam, a regra é que o candidato tem direito subjetivo à nomeação. Só que tem uma exceção. O próprio ministro Gilmar Mendes, que foi relator aqui, ele disse o seguinte, salvo situação excepcionalíssima, que for marcada por 3 características: superveniência, imprevisibilidade e gravidade.
Então, numa situação excepcionalíssima, em que estejam previstas essas três características aqui, ó, superveniência, imprevisibilidade e gravidade, a administração pode até deixar de nomear aquele que foi aprovado dentro das vagas, tá? Mas é uma situação aqui, ó, como o ministro destacou, excepcionalíssima. Vamos em frente. Contratação temporária. A administração pública também pode contratar temporários. A Constituição autoriza, né? Vejam aqui comigo, ó. Artigo 37, inciso 9. A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, tá? Então aqui nós temos uma típica norma de eficácia limitada. Então nós precisamos de uma lei, existe essa lei de fato, uma lei que estabelece os casos de contratação temporária. Atenção, essa lei que é mencionada pelo inciso 9 é uma lei de cada ente federativo. Lei de cada ente federativo. O que eu quero dizer com isso? O seguinte, a União pode fazer contratações temporárias na forma do que uma lei federal estabelecer. O Estado, cada Estado pode fazer contratações temporárias na forma do que a lei estadual estabelecer, né? Então, cada ente federativo vai editar uma lei dizendo quando fará as contratações temporárias, né? Os casos de contratação temporária. Agora, há que se cumprir alguns requisitos para uma contratação temporária. Quais são os requisitos? Primeiro requisito aqui é o excepcional interesse público, né? Excepcional interesse público tem que ficar caracterizado. Excepcional interesse público. O que mais? Tem que ficar caracterizado aqui também a temporariedade da contratação. Nesse sentido, temporariedade da contratação. Nesse sentido, já decidiu o STF o seguinte, olha, você não pode, administração pública, contratar alguém temporariamente para exercer uma função que é típica do servidor público de carreira. Não, tem que ficar clara aqui a temporariedade da contratação. Quer ver um exemplo clássico de contratação temporária? O IBGE. O IBGE, ele vai fazer um censo no Brasil, né? Censo agropecuário. Aí ele precisa de muita gente para fazer esse censo, né? Vejam, existe um excepcional interesse público aí e existe a necessidade de aumentar temporariamente a mão de obra, né? Para fazer esse censo agropecuário. Então ele contrata não sei quantas mil pessoas para fazer essa atividade específica, né? Agora, claro, o IBGE tem servidores de carreira? Ele tem servidores de carreira que desempenham as atividades típicas do órgão. Agora, quando ele precisa de muito trabalho braçal para ir fazer o censo, aí ele faz contratações temporárias, né? Tem que estar presente o excepcional interesse público, a temporariedade da contratação e só pode ocorrer nas hipóteses expressamente previstas em lei. Certo? Vamos lá, vamos em frente. A Constituição também prevê o seguinte, no inciso 8, que a lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de admissão. Vejam, então não é a Constituição que fala qual vai ser esse percentual. É a lei que vai dizer, né? A lei que vai dizer qual é o percentual de pessoas com portadores de deficiência que vão ter vagas em cada concurso, né? Então aqui nós temos uma norma de eficácia limitada também. Esse inciso 5 aqui,
ele cai muito em prova. Ele trata da diferença entre função de confiança e cargos em comissão. Você não pode dar bobeira nisso aqui. Qual que é a grande diferença? A grande diferença é a seguinte: os cargos em comissão, eles são de livre nomeação e exoneração. Livre nomeação e exoneração, tá? Então, qualquer pessoa pode ser nomeada para um cargo em comissão, seja ela ocupante de um cargo efetivo, seja ela alguém que nunca sonhou em fazer parte da administração pública, né? Então, o cargo em comissão é de livre nomeação e exoneração. Agora, as funções de confiança, elas destinam-se exclusivamente para servidores de carreira. Muita gente dá bobeira nisso aqui. Exclusivamente para servidores ocupantes de cargo efetivo. Só aí. Só para servidores ocupantes de cargo efetivo que vale as funções de confiança. Esse exclusivamente aqui, gente, ele faz toda a diferença, é o que cai em prova. Vejam, vamos ler juntos o inciso 5. As funções de confiança são exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo. E os cargos em comissão a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei. Então, olha que interessante aqui. Cargo em comissão é de livre nomeação e exoneração. Só que a lei vai prever um percentual mínimo, né? Casos, condições e percentuais mínimos nos quais, em relação aos cargos em comissão, né? Podem ser ocupados por servidores de carreira, tá? Então, o percentual dos cargos em comissão vai ser ocupado por servidores de carreira. Qual que é esse percentual, Ricardo? Percentual previsto na lei. Agora, nos dois casos aqui, seja cargo em comissão, seja funções de confiança, eles destinam-se apenas para atribuições de direção, chefia e assessoramento. Direção, chefia e assessoramento. Já vi que aparecer em prova questões que às vezes trazem casos práticos, situações concretas. Por exemplo, que falam assim, fulano foi nomeado para um cargo em comissão e foi direcionado para exercer a tarefa, a atividade de professor. Aí você tem que analisar esse caso concreto de se foi correto, se foi errada a nomeação. Aí pensa comigo, professor de uma escola é um cargo de direção, chefia, é uma atribuição de direção, chefia e assessoramento? Não, não é direção, chefia e assessoramento. Direção, chefia e assessoramento seria se ele fosse nomeado para ser diretor da escola, né? Mas professor não é cargo de direção, chefia e assessoramento. Do mesmo modo, uma atividade administrativa genérica, né? Não pode alguém ser nomeado função de confiança, cargo em comissão, para exercer atividade administrativa genérica. Não. Né? Cargo em comissão e função de confiança somente para atribuições de direção, chefia e assessoramento, ponto final. Certo, gente? Vamos lá, em frente, então. Olha aqui, a súmula vinculante 13, que eu já tinha até mencionado com vocês quando falei do princípio da moralidade. Olha só, a súmula vinculante 13, ela é uma vedação ao nepotismo. Ela é conhecida como súmula antinepotismo.
vedação ao nepotismo. E o que ela diz, meus amigos? Ela diz o seguinte: a nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau. Terceiro grau, quando você fala terceiro grau, já é tio e sobrinho, né? Primo vai ser de quarto grau, então primo pode, né? Mas até o terceiro grau é tio e sobrinho. Então a nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica, investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança, ou ainda de função gratificada na administração pública, direta e indireta, em qualquer dos poderes, né? Viola a Constituição Federal. Ele ainda faz menção aqui, né, ao fato de se veda o ajuste mediante designações recíprocas. O que seriam essas designações recíprocas? É o que a doutrina tem denominado de nepotismo cruzado. Então, a súmula vinculante 13, ela estabelece uma vedação ao nepotismo cruzado. Como assim? Então, vejam, já que né, que ocupo um cargo em comissão num determinado órgão, eu não posso ver um parente meu, né, até o terceiro grau, sendo nomeado para um cargo em comissão em função de confiança ali naquele órgão. Será que eu não posso tentar dar um golpe nessa súmula vinculante e fazer assim, ó, eu vou combinar com meu amigo que ele é chefe em outro órgão público, que aí a gente faz o seguinte: eu nomeio um parente dele aqui e ele nomeia um parente meu lá no outro órgão. Isso é o nepotismo cruzado, que não pode ser admitido, né? Eu combino com ele, faço um ajuste, né? Combinando designações recíprocas. Fulano, eu vou nomear seu parente aqui para um cargo em comissão. Nomeia o meu parente aí no seu órgão público, né? Para um cargo em comissão. Isso não é admitido, tá? É um nepotismo cruzado, que é uma prática também não permitida pelo STF. Uma prática que viola não só a moralidade administrativa, mas viola também o princípio da impessoalidade. Agora, atenção, meus amigos, essa súmula vinculante número 13, ela não alcança a nomeação para cargos políticos. Não alcança a nomeação para cargos políticos. Ricardo, o que é considerado um cargo político? Vou dizer para você, por exemplo, secretário de Estado, ministro, secretário municipal, são cargos políticos. Então, um governador do Rio de Janeiro, pode nomear sua esposa para ser secretária da Fazenda? Pode. Não se aplica a súmula vinculante 13 nesse caso. Ele pode nomear um parente para um cargo político, né? Por exemplo, ministro de Estado, secretário estadual, secretário municipal, né? Não alcança, a súmula vinculante não alcança nomeação para cargos políticos. Vamos em frente. Questões de prova. Os cargos e funções temporários destinam-se a preencher cargos políticos e principalmente de atribuições de direção, chefia e assessoramento, podendo por isso ser preenchidos por servidores nomeados e exonerados independentemente de concurso. Errado, né, gente? Errado. Função temporária não é para ocupar, óbvio que não, um cargo de direção, chefia e assessoramento. Não tem cabimento falar isso, né? A função temporária, a contratação temporária feita pela administração, ela se dá quando há um excepcional interesse público e quando fica caracterizada a necessidade
temporária da contratação. Então não pode ser direção, chefia, assessoramento de jeito nenhum, né? Outro ponto aqui que eu aproveito para aprofundar com vocês. No caso de contratação temporária, eu preciso fazer concurso? Não é tecnicamente adequado falar em concurso nesse caso, né? Não é tecnicamente adequado. Mas quando eu tenho contratação temporária, o que ocorre é um processo seletivo simplificado, que é uma espécie de concurso. Não é tecnicamente adequado falar em concurso, né? Mas acontece sim um processo seletivo simplificado. É o caso, por exemplo, contratação de temporários pelo IBGE. Tem esse processo seletivo simplificado, que é um concurso, uma espécie de um concurso, mas tecnicamente se chama processo seletivo simplificado, tá? Continuando, mais uma questão. Havendo previsão no edital que regulamenta o concurso, é legítima a exigência de exame psicotécnico para habilitação de candidato a cargo público. Errada, né, gente? A questão está errada. Não basta a previsão no edital. Eu preciso da previsão na lei. É a lei que pode dizer isso, não o edital. Mais uma. Os cargos em comissão que devem ser ocupados exclusivamente por servidores de carreira destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. Essa questão também está errada. Por quê, gente? Porque cargo em comissão, ele não é exclusivamente para servidor de carreira. As funções de confiança, sim, é que destinam-se exclusivamente para servidor de carreira, não é? As funções de confiança, sim. Os cargos em comissão são de livre nomeação e exoneração, não é? Vamos lá, vamos em frente. Agora falando sobre direitos sociais dos trabalhadores. Comecemos pelo direito de greve. E aí, servidores públicos têm direito a fazer greve? O artigo 37, inciso 7, diz: o direito de greve será exercido nos termos e nos limites estabelecidos em lei específica. Aqui, meus amigos, segundo o STF, trata-se de uma norma de eficácia limitada. Por quê? Porque é um dispositivo constitucional que, para produzir todos os seus efeitos, ele depende da regulamentação por lei. Então, depende da existência dessa lei regulamentadora do direito de greve dos servidores públicos. Lembrando que o direito de greve dos seletistas é norma de eficácia contida. A lei pode impor restrições, né? Mas o direito de greve dos servidores públicos, ele pode ser considerado uma norma de eficácia limitada, porque depende de regulamentação para produzir todos os seus efeitos. Então, é necessário que seja editada a lei regulamentadora para viabilizar o direito de greve. Agora, olha só, essa lei regulamentadora não foi editada e o STF foi provocado em mandado de junção a respeito dessa omissão inconstitucional. O que o STF disse? O STF disse o seguinte: olha, enquanto essa lei regulamentadora não for editada, aplica-se por analogia a lei de greve dos seletistas. O STF, então, buscou concretizar esse direito, mesmo diante da omissão inconstitucional, né? Tudo bem, não foi editada a lei regulamentadora? Tá bom. Os servidores públicos podem exercer o direito de greve? Podem, né? Aplicando-se por analogia a lei de greve dos seletistas, né? Que, claro, traz restrições ao direito de greve. Mas vamos lá. A Constituição Federal, ela fala o seguinte sobre os militares. Ela diz assim: aos militares é vedada primeiro a sindicalização
e também a greve, tá? Então, vejam, os militares, eles não podem fazer greve e não podem também se sindicalizar. Ah, Ricardo, o que está dentro de... Quando a Constituição fala em militares? Quando ela fala em militares, ela está falando dos militares das Forças Armadas, está falando dos PMs e dos bombeiros militares. PMs e bombeiros são os militares dos estados. E aqueles das Forças Armadas são chamados simplesmente de militares. Só que nós tivemos recentemente aí uma evolução na jurisprudência do STF a respeito do direito de greve. Como eu falei, aos militares é vedada a greve. Mas será que esse direito, essa vedação à greve, também não se estenderia para policiais civis, para policiais federais, policiais rodoviários federais? Olha o que disse o STF no RE 654432. O exercício do direito de greve, sob qualquer forma ou modalidade, é vedado aos policiais civis e a todos os servidores públicos que atuem diretamente na área de segurança pública, né? Relator aqui, ministro Alexandre de Moraes. Então, ministro Alexandre de Moraes, relator, diz o seguinte, olha, policiais civis e todos aqueles integrantes das carreiras que estão lá no artigo 144 da Constituição não podem fazer greve. Então, PRF não pode fazer greve, Polícia Federal não pode fazer greve, policial civil não pode fazer greve. Todos os que integram as carreiras lá do artigo 144 não podem fazer greve. E, claro, militares das Forças Armadas e os militares estaduais não podem fazer greve, tá? Agora, veja só, servidor público que faz greve. Será que a administração pública pode cortar o ponto dele? Pode cortar o ponto? Então imagina, né? O camarada trabalha aqui num ministério, trabalha como analista de planejamento e orçamento lá do Ministério do Planejamento. Ele resolve, né? E a categoria resolve entrar em greve. E aí, a administração pública pode cortar o ponto? Deixar de pagar a remuneração pelos dias não trabalhados? Pode. Vem aqui comigo, olha o que o STF decidiu. A administração pública deve proceder ao desconto dos dias de paralisação decorrentes do exercício do direito de greve pelos servidores públicos, né? Muito interessante aqui, ó. Então, fez greve, está paralisado, ok. A administração deve proceder ao desconto dos dias de paralisação decorrentes do exercício do direito de greve. Então, ele não recebe a remuneração por aquele dia, né? Em virtude da suspensão do vínculo funcional que dela decorre, permitida a compensação em caso de acordo. O desconto será, contudo, incabível se ficar demonstrado que a greve foi provocada por conduta ilícita do poder público, né? Então, um caso mais excepcional. Mas vejam, a regra está aqui, ó. A administração pública, na verdade, tem um dever de cortar o ponto, né? De cortar aquele dia não trabalhado, tá? Vamos lá, em frente. Agora o direito à associação sindical. Os militares, nós já vimos, não podem se sindicalizar. Mas o servidor público em geral, sim, ele pode se sindicalizar. Vejam aqui, é garantido ao servidor público civil, ele foi bem claro aqui ao falar em civil, né? Excluindo, portanto, os militares. O direito à livre associação sindical. Esse também é um direito social dos servidores públicos, ok? E a Constituição prevê vários outros direitos sociais para os servidores públicos. Eu vou ler aqui apenas rapidamente com vocês, porque vejam, a maior parte dos direitos sociais dos trabalhadores são aplicados aqui aos servidores públicos em geral, né? Então vejam, salário mínimo, garantia de salário nunca inferior ao mínimo para o que percebe remuneração variável,
13º salário. Aqui, ó, remuneração do trabalho noturno superior do diurno, né, o adicional noturno. Salário família. Duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 44 semanais. Isso, a Constituição, como eu digo para vocês, ela prevê uma proteção mínima. Proteção mínima, eu sempre falo isso. A Constituição prevê uma proteção mínima. Olha o que a Constituição fala, 8 horas diárias e 44 semanais. Nós sabemos que a lei 8.112, nível federal, ela não fala em 44, ela fala em 40 horas semanais, não é? A lei 8.112 fala em 40 horas semanais. Então vejam, a lei 8.112, ela amplia a proteção mínima dada pelo texto constitucional, tá? Isso eu já falo para não ter polêmica aí com vocês, que eu sei que isso aqui sempre gera polêmica. Lembre-se sempre, Constituição dá uma proteção mínima em termos de direitos fundamentais, podendo a lei ampliar essa proteção, né? Aqui, ó. Tem hora extra para quem trabalha no serviço público? Tem, ó. Remuneração do serviço extraordinário. Tem hora extra. Tem repouso semanal remunerado? Preferencialmente os domingos? Ok. Férias anuais, licença gestante, licença paternidade, proteção do mercado de trabalho da mulher, redução dos riscos inerentes ao trabalho, proibição de diferença de salários em razão de sexo, idade, cor ou estado civil? Também. Agora vejam só. Não se aplica aos servidores públicos o FGTS. Olha só, o FGTS é um direito social dos trabalhadores e não se aplica aos servidores públicos. Quer ver outro que não se aplica? O aviso prévio. Aviso prévio eu não coloquei aqui, né? Aviso prévio também não se aplica. Então eu posso concluir o seguinte, que nem todos os direitos sociais dos trabalhadores se aplicam aos servidores públicos, né? Tem alguns que não se aplicam não, tá? Vamos em frente, meus amigos. Agora vamos falar de dinheiro. Vamos falar da remuneração dos agentes públicos. Como é que eles recebem, né? A que título eles recebem? Vamos falar de limitações que a Constituição coloca, enfim. Primeira pergunta, como pode ser paga a remuneração dos agentes públicos? Olha, tem 3 maneiras de se pagar a remuneração dos agentes públicos. Vejam, aqui eu estou falando em agente, tá? Então, se eu estou falando em agente público, isso engloba tanto os servidores públicos, quanto os empregados públicos, ok? Então vamos lá. Como é que pode ser paga a remuneração dos agentes públicos? Ela pode ser paga por meio de subsídio, pode ser paga por meio de dos vencimentos ou por meio de salários. Ricardo, nossa, mas parece ser a mesma coisa. O que é isso? Olha só, quando eu falo em salário, eu estou me referindo, meus amigos, à remuneração dos empregados públicos. Os empregados públicos que são seletistas, né? Então tem aqui a CLT para eles. Então eles recebem salário mesmo. Já quando eu falo em vencimento, eu estou falando da remuneração, e aí é remuneração genérica que os servidores públicos recebem. Remuneração dos servidores públicos. Quando eu falo em vencimento, isso engloba, tá? Não só a remuneração do cargo efetivo, mas também todas as vantagens que ele recebe, né?
todos os adicionais que ele recebe, né? Isso é que vai formar o vencimento dele, né? É a remuneração que ele recebe, a remuneração é o vencimento do cargo, né? Mais as vantagens, mais adicionais que ele receber, né? E o subsídio? Subsídio, vocês têm que ter em mente que ele é uma parcela única. É uma remuneração paga em parcela única. Por que que existe esse negócio de subsídio? Existe para dar maior transparência à remuneração do servidor público. Então, paga-se uma parcela única ao invés de ter aquele monte de penduricalhos na remuneração, um monte de adicionais, né? Ah, adicional por isso, adicional por aquilo outro, adicional por aquilo outro. O salário base, né, vamos dizer assim, a remuneração base é X. Mas, cara, com os penduricalhos ali, com milhões de adicionais, ela vai para 4x, né? Então, para evitar isso, é que se criou a figura do subsídio, que é o pagamento da remuneração em uma parcela única. Ah, quem é que é remunerado por meio de subsídio? Quem vai ser remunerado por meio de subsídio? Olha só, vão ser, primeiro, os agentes políticos. Você pega presidente da República, os membros do Congresso Nacional, né, os ministros de Estado, esses agentes políticos, eles vão receber por subsídio. E também servidores de determinadas carreiras. Aqui depende da lei, né? A lei, conforme prevê a lei. Ou seja, a lei pode estabelecer que certas carreiras vão ser remuneradas por subsídio, né? Conforme a lei. Né? Os membros de poder, né, também são remunerados por subsídio. Você pega os membros do Poder Judiciário, né, os juízes como um todo, né, são remunerados por poder, por subsídio. Né? A Constituição fala lá que os membros do Ministério Público vão ser remunerados por subsídio e por aí vai. Né? Veja só, iniciativa da lei que fixa a remuneração e o subsídio dos agentes públicos. Isso aqui depende, gente, depende. Eu vou dizer genericamente o seguinte para vocês, que a iniciativa da lei que fixa a remuneração é do chefe do Poder Executivo. Isso aqui é uma regra que eu estou trazendo para vocês, deixando bem claro, é uma regra genérica, tá? É uma regra genérica. Então, assim, o aumento da remuneração de servidores públicos federais depende de lei de iniciativa privativa do presidente da República, né? É ele que apresenta o projeto de lei que aumenta a remuneração de servidores públicos federais. Se eu estiver falando de aumento da remuneração de servidores públicos estaduais, quem que vai propor, né, mediante projeto de lei, esse aumento? Iniciativa privativa do governador, para aumento da remuneração de servidores estaduais. Então essa é uma regra genérica. Quem tem a iniciativa é o chefe do Poder Executivo. Só que há pontos a se discutir aí. E se for o aumento da remuneração dos servidores da Câmara dos Deputados? Aí, meus amigos, a iniciativa não vai ser do chefe do Executivo. Se for aumento da remuneração de servidores da Câmara dos Deputados, a iniciativa é da própria Câmara dos Deputados. Se for aumento da remuneração de servidores do Senado, a iniciativa é do Senado. Porque aí eles têm autonomia. A Câmara, o Senado tem autonomia. Se for iniciativa do projeto de lei para aumentar o subsídio dos ministros do STF, quem vai apresentar esse projeto de lei? O próprio STF. Então, como eu disse, essa daqui é uma regra genérica, porque há várias particularidades que, inclusive, nós abordamos ao longo do nosso curso aqui. Tá? Não vou entrar nesse momento nesses vários detalhes. Mas vamos em frente. Olha aqui o inciso 10.
A remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o parágrafo 4º somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso e assegurada a revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices. Olha aqui, ó, quem recebe por subsídio? O membro de poder, o detentor de mandato eletivo, os ministros de Estado e os secretários estaduais e municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio, fixado em parcela única. Esse é o subsídio, é uma parcela única, né? Vedado o acréscimo de qualquer gratificação adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória. Obedecido em qualquer caso o disposto no artigo 37, 10 e 11. Agora, atenção para o seguinte. E as verbas de natureza indenizatória? Verbas indenizatórias. As verbas indenizatórias, elas são pagas a mais. Elas são pagas além do subsídio, tá? As verbas indenizatórias são pagas além do valor do subsídio. Hoje em dia o Poder Judiciário é muito criticado, né? E um dos motivos do Judiciário ser criticado é justamente esse aqui, que os juízes, né, você pega um juiz federal, ele ganha muito mais na prática do que o subsídio dele, né? E ele ganha muito mais, às vezes extrapola mesmo o teto constitucional, né? E por quê? Por causa dessas verbas indenizatórias, né? Essas verbas indenizatórias são pagas além do subsídio, né? Então elas não estão incluídas no subsídio, né? Isso é criticado, isso é bastante criticado em relação ao Poder Judiciário, que permite que, inclusive, tenhamos vários inúmeros juízes, Brasil afora, para não dizer quase todos, né, que recebem além do teto constitucional, né? Justamente por isso aqui, tá? Por causa das verbas indenizatórias. E aí tudo eles enquadram como verba indenizatória. Vamos lá, falando agora do teto remuneratório da administração pública. Esse tema aqui pode parecer simples, mas não é tão simples assim, não. Vamos lá, entendendo no detalhe isso aqui. Primeiro, existe um teto geral para o funcionalismo público. Qual que é o teto geral do funcionalismo público? Ou seja, a maior remuneração de um servidor público. A maior remuneração possível é o subsídio dos ministros do STF, tá? Esse é o teto geral do funcionalismo público. Só que também existem subtetos nos estados e Distrito Federal e municípios, tá? Nos estados, o teto remuneratório varia por poder. Nos estados, o teto remuneratório varia por poder. Como assim, Ricardo, por poder? É o seguinte, no executivo estadual, o teto remuneratório vai ser o subsídio do governador, certo? Olha que tranquilo. No legislativo, o teto remuneratório é o subsídio dos deputados estaduais, que são membros, né, do legislativo. E no judiciário, o teto remuneratório é o subsídio
dos desembargadores do TJ. Aqui ainda vai dar mais polêmica ainda, tá? Muita atenção com isso aqui, desembargador do TJ. Ainda falando nos estados, né? Nos estados, é possível que seja criado um teto único. É possível que seja estabelecido um teto único para a administração estadual. Estabelecido um teto único. Isso depende de quê? Isso depende de uma mudança na Constituição do Estado, né? Isso aqui depende da Constituição estadual. A Constituição estadual é que tem que prever essa unificação dos tetos, que é separado por poder. Agora, quando for estabelecido, caso seja estabelecido esse teto único, né, qual é ele? Ele será o subsídio dos desembargadores do TJ, certo? Falando um pouquinho mais aqui sobre o subsídio dos desembargadores do TJ. A Constituição diz que o valor do subsídio dos desembargadores do TJ será de 90,25% do subsídio dos ministros do STF. Certo? A Constituição diz isso. Olha, o subsídio dos desembargadores do TJ será de 90,25% do subsídio dos ministros do STF. Só que foi ajuizada no STF, foi proposta no STF, uma ação direta de inconstitucionalidade contra isso, né? Por quê? Foi proposta pelo fato de que haveria, supostamente, o STF entendeu que haveria mesmo, mas que haveria supostamente uma violação ao princípio da isonomia em relação a juízes federais comparados com juízes estaduais. Ora, em relação a juízes federais não há essa limitação, mas em relação aos juízes estaduais haveria. E o Poder Judiciário é nacional, ele é unitário. Você não pode discriminar os juízes estaduais em detrimento dos juízes federais, né? O que decidiu o STF? O STF decidiu que esse subteto aqui do judiciário, né, esse subsídio dos desembargadores do TJ, ele é aplicável apenas aos servidores. Apenas aos servidores do Poder Judiciário estadual. Ou seja, ele não se aplica, esse teto aqui, não se aplica aos juízes. Os juízes podem receber mais do que isso. Tudo bem? Tranquilo, né? Só para aprofundar um pouco mais, esse teto aqui, né, do judiciário, ele se aplica aos servidores e se aplica também a mais quem? Se aplica aos procuradores do Estado, aos defensores públicos e ainda aos membros do Ministério Público, tá? É o que está na Constituição. Vamos em frente, meus amigos. E nos municípios? Como funciona o teto nos municípios? Nos municípios, o teto remuneratório é o do prefeito. Aqui é um teto único, tá? Nos municípios, o teto remuneratório é o subsídio do prefeito. Tudo bem, meus amigos? Joia. Meus amigos, eu pergunto para vocês, será que esse teto, essas regras sobre teto remuneratório, será que se aplicam aos salários, né, dos empregados públicos? Sim ou não? Empregados públicos da sociedade de economia mista, das empresas públicas. Olha, a resposta aqui é simples, ó.
o teto remuneratório se aplica apenas quando a empresa pública, né, ou sociedade de economia mista, receber recursos públicos, ou seja, quando eu falo aqui receber recursos públicos, é recursos da União, dos estados, do DF, dos municípios, para pagamento de despesas de pessoal ou de custeio em geral. Só aí, né, quando ela receber recursos públicos, é que vão estar vinculados ao teto constitucional, tá? Só quando receber recursos públicos para pagamento de pessoal ou de custeio em geral. Aí tem que observar o teto remuneratório. Do contrário, não. Do contrário, é possível que eles ganhem mais que o teto. Então, olha só, esse inciso 11 é gigantesco, né, gente? Aqui, ó. Mas eu resumi ele no slide anterior, vamos ler juntos, ó. A remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos, da administração direta, autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos poderes da União, dos estados, DF e dos municípios, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes públicos, e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder o subsídio mensal em espécie de quem? Dos ministros do STF. Esse aqui é o teto geral do funcionalismo, é o subsídio dos ministros do STF. Aplicando-se como limite nos municípios o subsídio do prefeito e nos estados e DF o subsídio mensal do governador no âmbito do executivo, subsídio de deputados estaduais e distritais no âmbito do legislativo e o subsídio dos desembargadores do TJ, limitado a 90 inteiros e 25% subsídio mensal em espécie dos ministros do STF. Esse subsídio do desembargador do TJ, ele vale no âmbito do Poder Judiciário, sendo aplicável aos membros do MP, aos procuradores e aos defensores públicos, tá? Lembrando aí que, segundo o STF, esse subsídio dos desembargadores do TJ, ele se aplica aos servidores do Judiciário e não aos membros do Judiciário, justamente para não discriminar entre juízes federais e juízes estaduais, né? Levando-se ainda em consideração que o Poder Judiciário é nacional, é unitário, tá? Vamos lá. Aqui, meus amigos, temos outras regras na Constituição que são relativas à remuneração dos agentes públicos. Vejam só aqui, ó. Inciso 12 diz: os vencimentos dos cargos do Legislativo e do Judiciário não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo. Vamos dar uma pausa aqui para eu te explicar uma coisa. Então vejam, a remuneração maior, segundo o que a Constituição prevê, na prática nós percebemos que é diferente, mas a Constituição prevê que a maior remuneração vai ser do Executivo. Na prática é o contrário, tá? Mas veja só, como assim? Eu não entendo muito bem esse dispositivo. É o seguinte, você tem que pensar nele em cargos que exercem a mesma função. Por exemplo, analista de planejamento e orçamento. É uma função, né? É um cargo, tem uma função bem definida, né? Planejamento e orçamento. Analista de planejamento e orçamento. Quanto ganha um analista de planejamento e orçamento no Judiciário, no Legislativo e no Executivo? O do Executivo vai ser o patamar máximo. O servidor do Legislativo e do Judiciário não podem ganhar mais do que o do Executivo, né? Ou seja, o analista de planejamento e orçamento do Judiciário e do Legislativo não podem ganhar mais do que o do Executivo, né? O do Executivo vai ser o patamar máximo, né?
Então aqui, ó, patamar máximo, tá onde? Tá no executivo. É o contrário do que a gente sabe que é, né? Inciso 13. É vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público. Então aqui, ó, é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias. Vamos dar um exemplo disso aqui, que inclusive é um exemplo da jurisprudência do STF. Imagina que você chega e diz assim, olha, o subsídio dos auditores fiscais, né, os auditores fiscais daquele estado, né, ele é de 95% do subsídio do governador. Percebeu o que aconteceu? Houve a vinculação da remuneração desses auditores à remuneração do governador do estado. E esse tipo de vinculação não pode ser admitida, né? Não pode. Por isso que a Constituição diz, é vedada a vinculação e equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para efeito de pagamento pessoal, né? Para efeito de remuneração do serviço público. E o 14, os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores. Qual o objetivo desse inciso 14? O objetivo é evitar que nós tenhamos inúmeros adicionais, né? Evitar que existam adicionais em cascata. O que eu quero dizer com isso? Imagina o seguinte, eu tenho a remuneração básica do servidor público, que é de R$3.000, né? Aí ele tem lá um adicional por produtividade. Adicional de produtividade incide sobre qual base de cálculo? O vencimento básico, né? 3.000 de vencimento básico. Aí adicional de produtividade 30% em cima desse vencimento básico. Aí ele tem um outro adicional, que é o adicional de especialização. Esse adicional de especialização vai incidir sobre qual base de cálculo? O vencimento básico. O que poderia ser feito se não tivesse esse dispositivo aqui? Nós teríamos assim, ó, é 3.000 que é o vencimento básico. Aí tem um adicional de produtividade de 30%. 30% de 3.000 dá 900, né? Então, 900. Aí ele, ao invés de incidir o outro adicional de especialização sobre o vencimento básico, ele incidiria sobre vencimento básico mais adicional de produtividade. Não pode, né? Então, vejam, a base de cálculo dos adicionais, ela vai ser o vencimento básico. De maneira que eu não posso ter adicionais em cascata, né? Por isso é que diz aqui, ó, os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados, nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores, ou seja, de outros adicionais. Inciso 15. Então, a base de cálculo dos adicionais é sempre o vencimento básico. 15. O subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargo e empregos públicos são irredutíveis. Irredutibilidade aqui, ó, dos vencimentos do subsídio, né? Ressalvado o disposto nos incisos 11 e 14 desse artigo, e os artigos 39, parágrafo 4º, 152, 153, e aí ele sai listando alguns dispositivos aqui. Eu vou chamar a atenção de vocês para esse inciso 11 aqui, que ele é justamente o que trata do teto constitucional. Então, assim, se a remuneração do servidor passar do teto constitucional, vai sofrer o abate-teto, ela vai cair, né, para alcançar no máximo o teto constitucional, que no caso que o teto geral é o do subsídio dos ministros do STF. Bem, gente? Tranquilo, né? Vamos lá. Olha essa súmula vinculante 42 aqui, ó.
ela já foi bastante cobrada em prova também. Vejam, ela diz que é inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária, né? Então, um índice federal de correção monetária, ele não pode servir para aumentar a remuneração de servidores públicos estaduais e municipais, porque se acontecer isso, percebam que haverá uma violação ao Pacto Federativo, uma violação à autonomia dos estados e dos municípios, que têm liberdade para definir se eles vão ou não dar um aumento para os seus servidores, né? Há que se considerar, afinal de contas, as particularidades de cada estado, de cada ente federativo, não é mesmo? Então, não posso vincular aumento da remuneração de servidores estaduais e municipais a índices de correção monetária, índices federais de correção monetária. Não posso. Isso vai ser inconstitucional, tá? Súmula vinculante 42. E agora vamos num tema aqui muito legal, muito importante, mas que não cai em prova, não cai em prova. Esse tema aqui, ele despenca nas provas, cai o tempo todo, que é o tema da acumulação remunerada de cargos públicos, né? Vejam, a regra geral na administração pública é de que não é possível a acumulação remunerada de cargos públicos. Não é possível. Essa é a regra. Não pode acumular 2 cargos públicos. Essa é a regra geral. Só que existem exceções a essa regra, né, que nós vamos estudar. Agora, mesmo nessas exceções, é necessário que exista compatibilidade de horários. Do contrário, não se pode admitir que alguém ocupe 2 cargos públicos, mas não tem tempo para exercer bem os 2. Então, em qualquer caso de acumulação de cargos, é absolutamente imprescindível que exista compatibilidade de horários, certo? Então, mesmo nas exceções constitucionais, em que se autoriza a acumulação, é necessário que exista compatibilidade de horários. Vamos ver aqui o que diz a Constituição, então. Inciso 16. É vedada, tá vendo? Tá trazendo a regra geral. É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos. Essa é a regra geral. Regra geral é que não pode acumular. Regra geral. Só que ele vem e diz, exceto quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso, o disposto no inciso 11. Inciso 11 trata do teto constitucional, mas daqui a pouco nós chegamos lá, né? Então, quais são os casos de acumulação remunerada de cargos públicos? Tá aqui, ó. 2 cargos de professor, 1 cargo de professor com 1 cargo técnico ou científico e 2 cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas. Atenção! É possível a acumulação de 2 cargos técnicos ou científicos? Não. 2 cargos técnicos ou científicos não podem ser acumulados, né? Eu posso ter 2 cargos de professor, acumular 2 cargos de professor. Ou então acumular 1 cargo público de professor com 1 cargo técnico ou científico, ou então 2 cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas, né? E 3 cargos públicos. Tem algum caso que eu possa acumular 3 cargos públicos? Não. Outra observação que eu faço. Aqui, meus amigos, nós não estamos falando de nada privado, tá? Nós estamos falando de cargos públicos. É possível que o indivíduo ocupe um cargo público e tenha naturalmente uma ocupação privada, né? A não ser aquelas carreiras que exigem dedicação exclusiva, que existe. Aí depende da lei da carreira, né? Não é o nosso objetivo aprofundar nisso, não.
Mas continuando aqui, essa proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedade de economia mista, suas subsidiárias e sociedades controladas, direta ou indiretamente pelo poder público, né? Então a proibição de acumular se estende para toda a administração, direta e indireta. O STF teve uma decisão muito interessante recentemente. Porque vamos imaginar o seguinte, fulano, né? Vamos colocar o nome no fulano. André ocupa um cargo técnico ou científico e, além disso, além desse cargo técnico ou científico, ele é professor de uma universidade pública. Se eu somasse as duas remunerações do André, ele ultrapassaria o teto constitucional. E aí? Né? Ele ganha, vamos imaginar, ele ganha 30 mil como no serviço público, tá? Digamos, ele trabalha na Câmara dos Deputados. O sujeito ganha 30 mil no serviço público e ganha mais 15 mil como professor de universidade. Passou do teto constitucional, não passou? E aí? Será que eu considero o teto constitucional somando-se as duas remunerações? Ou eu aplico o teto constitucional separadamente para cada remuneração em cada cargo? O que o STF decidiu? O que vocês acham? O STF decidiu que você não deve considerar o somatório global. Você deve aplicar o teto constitucional para cada remuneração, para cada cargo. Ou seja, no meu exemplo, André, ele ultrapassou o teto constitucional na Câmara dos Deputados ganhando 30 mil? Não. Não ultrapassou. Então, ok. Aí ele ganha mais 15 mil como professor. Ultrapassou o teto constitucional? Também não. Então ele pode receber as duas remunerações. O teto constitucional não será aplicável ao somatório. Não. O teto constitucional se aplica a cada remuneração individualmente considerada. Por que decidiu o STF isso? Porque, do contrário, meus amigos, não haveria estímulo mesmo ao trabalho. Né? Já pensou? O sujeito ganha já quase o teto constitucional em uma função. Ele vai ter algum estímulo para trabalhar em outra atividade? Não. Então ele vai estar ganhando ele vai estar trabalhando sem ganhar nada. Não é justo, né? Então, como forma de respeitar o valor do trabalho, né, é que o teto constitucional incide em cada remuneração separadamente. Vem aqui comigo então, olha só o que disse o STF. Nos casos autorizados constitucionalmente, então nos casos autorizados, de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do artigo 37, inciso 11, pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público, tá? Muito boa essa decisão, muito justa essa decisão do STF, tá? Afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público, né?